amigos do canal, é para copiar? Confesso para vocês que eu ainda fico um pouco nervosa sem ter os olhares de vocês na minha frente. E tenho recebido tão carinhosas mensagens no Facebook, dizendo que muitos alunos dizendo que estão gostando de me ver, estão lembrando das minhas aulas. Isso é um presente enorme, pessoal. Muito obrigada. Então, hoje vamos falar das tradições escolares e a sua naturalização na construção dos processos de ensino e aprendizagem. A discussão sobre práticas escolares foi muito pesquisada nos anos 80 e agora volta a ser objeto de estudos acadêmicos frente aos resultados pouco satisfatórios nas avaliações de grande escala. Temos muitos professores, mas eu destaco aqui Magda Soares e Anne-Marie Chartier, que sempre tiveram à frente e atentas aos processos de ensino no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Foi na produção delas e de outras tantas que me baseei para discutir agora sobre as tradições escolares e a naturalização do discurso escolar. Vocês já repararam que todos nós, seja de que profissão for, já passou pelos bancos escolares? Todo mundo sabe o que é escola. Todo mundo é igual a futebol. Todo mundo é técnico de futebol e todo mundo sabe como é uma escola. Vocês já repararam que só os professores é que não mudam de ambiente quando se formam? É interessante isso, né? A gente se forma e só muda de cadeira. A gente senta antes como aluno e depois como professor, em outra posição. E aí não é só uma posição física dentro da sala de aula, mas é uma posição social. Isso nos permite compreender a escola a partir da experiência que cada um de nós passou enquanto aluno. Por isso cada um tem uma opinião, por isso cada um tem uma ideia, uma verdade, uma certeza sobre a escola e espera dela determinados comportamentos. Deixamos de ser aquele que aprende quando nos formamos para passar a ser aquele que ensina. Apesar de que eu acho que a gente só ensina quando aprende. Se a gente não estiver aprendendo, eu acho que a gente não está ensinando também. No começo da minha carreira, na minha carreira e na carreira de todos nós, repetimos mais o nosso jeito de ser de aluno do que o que aprendemos na universidade. Marcelo Garcia tem uma pesquisa muito interessante sobre isso. Para simplificar um pouco o que a gente está falando de tradição escolar, de rituais escolares, de formas, de jeitos de entender a escola, vou contar da minha experiência docente. Me lembro muito bem do meu primeiro ano de trabalho. Eu ainda acreditava que eu deveria levar os cadernos dos alunos para corrigir em casa. Então, toda sexta-feira, eu recolhia os cadernos dos alunos e levava para casa. Um dia, encontrei com uma professora muito mais experiente que eu, que me disse assim: quando eu tinha a sua idade, também fazia isso, mas hoje só dou um visto e pronto. Acredite, você vai chegar lá. Gente, aquela fala me deu um medo, uma sensação de que nada do que eu fizesse de diferente adiantaria. A escola e suas práticas reinariam absolutas para todo sempre. Sabe o que eu fiz? Na semana seguinte me inscrevi num curso de extensão. Mas vamos voltar ao ponto principal. Podemos ver que a escola é sim um espaço de lutas culturais. São muitos e muitos embates de diferentes perspectivas que acontecem dentro desse espaço. A escola não é um lugar puramente tranquilo. Ao contrário, é um lugar de efervescência cultural.
E a tradição, a repetição dos modos e jeitos de ensinar disputam com as novas abordagens teóricas do ensino. Parece confortável trabalhar num ambiente que sempre vivemos, não é mesmo? A gente sabe como funciona, conhece o ambiente, entende a rotina, sabe que tem recreio, que tem hora de entrada, que tem hora de saída, que tem prova, que tem dever no quadro, que tem exercício. Só que a gente sabe tudo isso enquanto aluno. Quando a gente se torna professor, o trabalho docente é completamente diferente da experiência anterior. Por isso é tão importante a gente desnaturalizar o nosso olhar sobre a escola no nosso tempo, porque isso é difícil, gente, não é uma coisa simples. A gente não faz porque a gente não quer, a gente não faz porque é um exercício difícil. E a gente vai aprender aos poucos a fazer isso, né? A olhar para a escola como se a gente não conhecesse, como se a gente nunca tivesse entrado lá. Como se fosse a primeira vez que estivéssemos entrando naquele espaço e começar a observar sua arquitetura, sua organização, seus móveis, sua decoração, seus ruídos. A imagem que vai aparecer para vocês aí de um exercício é um clássico do cotidiano da alfabetização. Tudo isso nos revelará muito das práticas escolares, os usos metodológicos e, especialmente, a relação com o quadro de giz e os alunos. De acordo com as últimas respostas que recebemos, 99% delas nos dizem que sim, que já fizeram essa pergunta enquanto alunos e que escutam hoje como professores. O interessante é que não foram só professores alfabetizadores que falaram, professores de todos os níveis de escolaridade, inclusive na formação profissional. Então, a gente pergunta, né? A gente para pensar. E eu quero chamar a atenção para esse ponto. Quanto mais o aluno pergunta se pode copiar, menos autonomia ele tem frente ao seu processo de ensino e ao seu processo de aprendizagem. Portanto, a questão não está apenas se pode ou não copiar, mas se o aluno está ativo ou não frente ao que está aprendendo. Quero que a gente reflita sobre isso. Eu, professor, promovo práticas de ensino que viabilizam a autonomia discente ou eu deixo o aluno dependente da minha autorização para aprender? Responde, tá bom? Foi muito bom falar com vocês novamente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e nos acompanhar no Instagram, ok? Até lá!